Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar um tema bem diferente. Vocês estão vendo aí que nós estamos à beira de um conflito mundial da Rússia contra a Ucrânia. Mas como é que isso aí tudo começou? Bom, é claro, convém dizer que antigamente a Ucrânia fazia parte do bloco socialista, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. E depois, quando a União Soviética caiu e os países ganharam a sua autonomia novamente, a Ucrânia também se declarou independente, coisa que a Rússia nunca engoliu muito bem, essa que é a verdade. Existe uma região ali na Ucrânia, que é a região da Crimeia, que ela se declarava autônoma de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Se declarava totalmente autônoma e não queria saber da coordenação da Ucrânia. Então, alguns militares, um corpo de militares russos, invadiram a Crimeia e anexaram a Crimeia em definitivo à Rússia. Até porque há alguma diferenciação nas etnias, russos e ucranianos. E na Crimeia, a maioria alegava a descendência russa. E eles queriam, e haviam muitos movimentos pró-Rússia, então a Rússia acabou anexando a Crimeia. Agora já a situação ela se torna um pouquinho diferente. Claro que a ideia base de ter a Ucrânia dentro aí do mapa da Rússia anexada, sem dúvida nenhuma, seria uma realidade. Porém, existe uma outra situação que está acontecendo. A Ucrânia ela tem a ajuda ocidental, a ajuda da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, que envolve vários países europeus, inclusive os Estados Unidos. E nessa situação, a OTAN dando um apoio para a Ucrânia, e a Ucrânia sendo um país independente, que também possui bomba atômica, possui um exército razoável e tudo mais, isso poderia ser uma grande ameaça para a Rússia, segundo Vladimir Putin, o presidente da Rússia. E por isso mesmo ele não poderia deixar isso acontecer. Que a única maneira de impedir uma invasão russa na Ucrânia seria exatamente a Ucrânia, ela de uma vez por todas, largar a mão, não querer participar da OTAN, enfim, e estar sob tutela russa. Pois bem, eu contei essa história para vocês entenderem a situação no cenário mundial. Mas e a situação espiritual? Nós estamos com 150 mil soldados russos, estão ali na divisa da Rússia contra a Ucrânia. Tecnicamente, se esses soldados invadirem a Ucrânia, invadirem Kiev, vai haver um grande derramamento de sangue. Então o que acontece? Nesse caso, nós vamos falar sobre a questão da espiritualidade. O que acontece no momento pré-crise, numa situação dessa? O que é que está acontecendo no astral naquele momento? O que é que os espíritos nos contam quando existe um conflito de grandes dimensões como esse, prestes a acontecer? Fica comigo que é logo depois da vinheta, nós vamos falar sobre isso. Bom, pessoal, a grande verdade é o seguinte, o plano astral, a coisa não é muito diferente do lado de lá, não. Acontece que há uma certa condescendência. Veja bem, quando você tem espíritos elevados, entendeu? Eles não são vinculados a nenhuma pátria em si. Apesar de que hajam colônias brasileiras, colônias americanas, colônias espirituais, e tudo mais, na Rússia também, em diversos países, os espíritos eles são universais. Quanto mais elevado o espírito, quanto mais energia, menos matéria, mais ainda eles se consideram cidadãos do mundo. Então, quanto mais elevado o espírito, mais puro, menos ele se liga nessa questão de nacionalidade, porque a questão da nacionalidade ela está diretamente vinculada ao plano material. É o reflexo que existe no plano espiritual, ou seja, a situação que existe aqui, num primeiro momento, causa um reflexo.
Mas se você falar dos espíritos trevosos, já a situação não é bem assim. Porque todos os temores, todas as situações que existiam em vida, eles continuam querendo lutar do lado de lá. Então, por exemplo, se há uma animosidade por parte da Ucrânia, no plano espiritual, os espíritos trevosos continuam também querendo a briga. E os espíritos trevosos do lado da Rússia estão também tentando incentivar a briga. Por quê? Porque quando há uma briga, quando há uma disputa, eles têm uma maior quantidade de energia vital que eles podem tomar das pessoas. Então eles incentivam o quê? Eles incentivam a discórdia, a briga, a confusão, a guerra. E nesse caso, então, o que acontece? Os espíritos, essas perdas de vidas humanas que poderiam ocorrer num conflito de tal dimensão como esse, dariam muita força espiritual para os espíritos trevosos, porque eles iriam assimilar a essência, né, de todo aquele conflito, e o conflito ia cair numa situação muito maior, porque o que eles querem causar é o caos na Terra. Quanto mais caos, mais os espíritos trevosos eles têm força. Então começa a haver uma disputa no astral. Os espíritos de luz contra os espíritos das trevas. Claro que o bem sempre vence. A gente tem essa conotação. Mas acontece que os espíritos trevosos eles estão alinhados com aqueles que estão nas trevas também. E essas pessoas que estão nas trevas não são só as pessoas, digamos assim, entre aspas, comuns. Também os dirigentes políticos e diversos políticos que se encontram também nas trevas da sua mente recebem influências diretas desse astral inferior para sugerir situações para causar o caos, a guerra, as mortes, enfim, e tudo mais. A situação pacífica seria a mais adequada. Sempre a situação diplomática aqui, no plano terrestre, é o que os bons espíritos vão sempre sugerir, para que evite um derramamento de sangue de pessoas inocentes. Há um processo, sim, kármico em torno disso. E nesse caso, os espíritos também podem vencer toda e qualquer situação em que pese que eles entendam que a Ucrânia deveria ser da Rússia e tudo mais. Às vezes o bom senso pode falar mais forte, e é nesse caso que o espírito acaba vencendo o karma, porque se ele se deixar levar, os trevosos pura e simplesmente tomam conta da situação, e obviamente a guerra virá o conflito, virá uma situação muito mais grave do que se imagina. Então é muito importante que se entenda no plano espiritual que essas revoluções estão acontecendo lá também. Nesse momento, dirigentes do plano espiritual estão lutando, estão influenciando o presidente dos Estados Unidos, estão influenciando os países membros da OTAN para tentar evitar o conflito de qualquer jeito. Estão criando situações, estão buscando saídas. E o presidente dos Estados Unidos tenta também alguma situação, falando que se a Rússia invadir, então haverá sanções, né, comerciais e tudo mais contra a Rússia, e a Rússia também não vai querer isso, porque a guerra ela é muito dispendiosa, mas o conflito ele pode perder, o conflito ele pode acontecer. Pode haver o caos, para depois haver a paz. Ou seja, a Rússia tem poder de fogo para entrar com tudo, só que haverá a resistência. E nessa resistência, muitas vidas inocentes vão se perder. E aí os espíritos trevosos, em parte, sairão vitoriosos. Então, há uma guerra espiritual. Nós, como espiritualistas, nós temos que estar mentalizando a paz, para que esse conflito ele não ocorra. Porque todo conflito dessa natureza, que pode até representar em partes um conflito mundial de menor escala, mas ainda assim que envolvam países membros da OTAN, Estados Unidos, Rússia e China e outras coisas aí que podem acontecer, não vai ser legal, não vai ser bom. Então vamos mentalizar bastante nós, espiritualistas, para que não ocorra nenhum conflito, que toda essa situação possa ser apaziguada pelos espíritos mais elevados, pelos bons espíritos, pelos anjos também que harmonizam as situações e que evitam, né,
que conflitos dessa natureza possam existir ainda na Terra em pleno século XXI. Tá certo então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se vocês gostaram, deixa um like aí para o Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem não estiver recebendo, siga-nos no Twitter, tá certo? Siga-nos no Instagram, que está aí, porque a gente está sempre avisando por lá sobre essas novas publicações. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!